jeito que um gringo em outro país pode olhar a nossa feijoada e falar, mas espera aí, tem isso aqui estranho, e tem orelha de boi, umas coisas assim, a gente também enxerga a culinária deles como um exótico. Eu entendo como uma comida que não é corriqueira, que não é do dia a dia. É uma comida que simplesmente é diferente do seu cotidiano. A comida exótica, não exatamente querendo comer inseto, pessoa que às vezes não imagina que a gelatina vem do osso do boi, ou pele do boi. Si les preguntamos a lulo, ¿qué es lulo? Y explica, es una fruta da Colombia. Meu nome é Maurício, sou cozinheiro há 13 anos, especializado em cozinha tailandesa. Já cozinhei comida tailandesa para tailandeses, comandava uma cozinha de cozinheiros tailandeses. Também em diversos lugares na Tailândia, em diversos restaurantes familiares, restaurantes de rua e grandes restaurantes. Então, acabei me acostumando com essa posição de cozinhar uma cozinha que não é a minha cozinha de origem, para pessoas que são da nacionalidade da cozinha que eu faço. Passei por diversas cozinhas, diversos lugares do país, pesquisando a gastronomia e a cultura. E voltei ao Brasil faz exatamente um ano, com algumas ideias, alguns projetos, sentindo que era o momento certo de fazer alguma coisa interessante aqui no Brasil, com a cozinha que eu faço, que é uma cozinha ainda muito pouco explorada no Brasil e em São Paulo. Basicamente, a história do Tantra é que umas 2 ou 3 vezes ao ano eu viajo para uns lugares meio malucos, meio escondidos aí no mundo, exatamente para trazer algumas tendências e algumas ideias da gastronomia exótica e diferente, e algumas inspirações mundo afora para trazer e tentar reproduzir aqui dentro do restaurante. A parte mais importante aqui do restaurante e o marco aqui do restaurante seria esse sistema que a gente chama de Mongolian Grill. E na verdade o buffet originou de uma lenda de um guerreiro mongol chamado Gengis Khan. Ele ia nas planícies fazer um fogo, esperava o fogo virar uma brasa, depois ele pegava o escudo dele, jogava o escudo em cima do fogo, e lá todos os guerreiros pegavam os restinhos de carne e de comida que tinha naquela época e cada um grelhava em cima da chapa. Por causa do Tantra, a gente explorou bastante os ingredientes afrodisíacos e exóticos, então é aquela perfeita união dos 5 sentidos. A gente gosta que o cliente entre aqui e desde o prato, que tem fundamentos em Feng Shui, como também o ambiente e tudo, acho que ela meio que faz daquela experiência gastronômica algo sensorial. Cuando yo llegué aquí no tenía ningún lugar donde encontrar una comidinha ni comida colombiana de ningún tipo. Y de ahí veio a idea, ¿no? Aquí la necesidad de sentir los sabores, justamente da nossas raízes, da nossa terra, da nossa Colômbia. Inicialmente eu trabalhei na minha casa com produtos congelados. Daí chegaram os convites para participar de feirinha gastronômica. E justamente as feirinhas foram me animando porque já tinha quem frequentava as feirinhas e falava: puxa, só tem feirinha para comer as arepas e os patacões, né? E daí veio a ideia de abrir a garagem, porque aqui inicialmente era só produção. Meu nome é Saiko Izawa, eu sou chefe de confeitaria e padaria aqui do Átimo. Sou japonesa, mas moro mais tempo no Brasil do que no Japão.
Não gosto de corante, não gosto de estabilizante artificial, não uso nada. Mas receitas clássicas eu sigo à risca. Eu tenho uma formação francesa, então eu sigo à risca. O layout inteiro da casa é inspirado no Feng Shui e essa abertura da comida asiática é muito legal, porque ela dá bastante textura de você trabalhar e bastante cor. O processo de criação de uma receita é fazer a pesquisa, achar os ingredientes, tentar reproduzir elas aqui, porque tem um método que você prepara algo mundo afora. Você tem várias barreiras que é muito difícil, mas a gente acaba pegando o conceito simples lá fora, a ideia, e tenta minimizar os processos para você reproduzir ela dentro do restaurante. O conceito desse restaurante é busca e conservação das receitas antigas das familiares do interior. Para mim, confeiteira, eu abro a embalagem, uso gelatina. Mas, na verdade, até chegar nesse ponto, tem muitas pesquisas e muita história envolvida nisso. Para fazer esse prato, me inspirei no interior do Brasil, especificamente em São Paulo, que é nossa região. Da mesma forma como é na França, na Itália, no Japão, que é uma gastronomia que é a própria bandeira do país, a Tailândia é exatamente a mesma coisa. Mesmo sendo um país muito menor que o Brasil, mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais, a riqueza gastronômica é muito grande e muito aparente. A cozinha tailandesa, por natureza, é uma cozinha muito criativa, que traz muita inspiração, muito rica, muito diversa, de muita técnica, muita agilidade e ingredientes complexos. Para mim é uma das gastronomias, uma das cozinhas mais ricas e elaboradas do mundo. Os ingredientes tailandeses, muitos deles, os secos e molhos enlatados, garrafas, coisas desse tipo, a gente consegue em alguns mercados. Ainda é acanhado, mas é crescente e a tendência é aumentar. Várias pessoas às vezes me perguntam o que significa Tantra. Na Índia, antigamente, como também é muito comum hoje em dia, os casamentos são meio que arranjados assim. Então meio que eu vou conhecer minha esposa no dia do casamento porque a família quer unir forças contra a família. E aí você acaba conhecendo uma pessoa através do amor dos 7 dias, através da comida afrodisíaca, através do Kama Sutra, através de uma série de filosofias, vamos dizer. E aí eu achei legal essa ideia, eu achei bacana explorar exatamente como aproximar duas pessoas através da gastronomia. El lulo es una fruta que es originaria de los Andes. El lulo está también en la dieta nossa porque es una fruta que o suco fica muito refrescante. Então, é uma fruta que você vai consumir em qualquer lugar na Colômbia, num restaurante, sempre vai chegar e vai encontrar, em uma lanchonete, em uma fruteria, sempre vai encontrar o suco. Esse prato que eu cozinhei hoje chama-se Som Tam. É um prato muito comum na região nordeste da Tailândia e também no Laos, que é um país vizinho que faz fronteira com a Tailândia. Geralmente ele é feito com papaya verde, só que aqui em São Paulo é bem difícil achar o papaya bem verde. Eu consegui achar manga verde, que também na Tailândia é feito com a manga, e ele leva tempero, pasta de tamarindo, molho de peixe, açúcar de palma, camarão seco, alho, pimenta, vagem chinesa, que aqui no Brasil chama-se de vagem chinesa, que é uma vagem bem longa, é diferente da vagem que a gente está acostumado. Tomate cereja, é servido com um arroz glutinoso. O arroz a gente deixa de molho, é legal deixar de molho com umas 4 horas de antecedência. A gente vai lavar o arroz e fazer ele no vapor. Eu uso aqui uma panela tipicamente tailandesa, que é um cesto de bambu, por onde passa o vapor da panela e cozinha totalmente o arroz. Separamos todos os ingredientes já prontos para serem usados. O alho, a pimenta, a manga a gente descasca e
corta em tirinhas finas, em julienne. Limão cortado, a gente vai usar o limão com um pedaço grande com casca e a vagem porcionada já também. E depois o preparo dele é muito rápido, é num pilão, que é um pilão específico para fazer o som tam. A gente começa pilando o alho, a pimenta, aí adicionando sucessivamente camarão, a manga, a vagem, os molhos, que é o molho de tamarindo, o molho de peixe e o açúcar de palma, tomate cereja e amendoim, sempre pilando e misturando esse prato. Depois a gente só monta o prato com um repolho já cortado no prato, que serve como uma caminha para fazer um wrap e comer levar à boca. O frango é um frango marinado, uma marinada bem simples, e depois ele é frito por imersão e servido junto com o som tam. Não existe uma regra muito rígida para comê-lo, mas geralmente usa-se o arroz para fazer como se fosse um canapé. Trabalha o arroz na ponta dos dedos, forma um disquinho com ele, pega o caldinho de som tam é muito saboroso, pega o caldinho e pega um pouco da salada junto e leva à boca. Outra peculiaridade do ato de comer na Tailândia, nunca vai ter faca na mesa, não precisa ter faca na mesa, sempre a colher na mão direita, o garfo na mão esquerda. O garfo é uma mera ferramenta de ajudar a colocar as coisas na colher, e a colher é que usa para comer, a colher é que vai à boca. Tradicionalmente, numa mesa tailandesa, o arroz sempre é o ingrediente principal. Comer em tailandês fala-se kin kao, que é comer arroz, mesmo se você não for comer arroz. Eu montei aqui no nosso sistema do Mongolian Grill, seria um prato de búfalo. Praticamente a gente trabalha com a carne de búfalo aqui, uma coisa muito curiosa, ela tem menos colesterol, ela tem menos gordura e, por sinal, ela faz mais bem para o corpo do que necessariamente a carne bovina. Eu misturei ela muito simples, eu fiz um prato com o búfalo, que seria quase da picanha do búfalo que a gente usa aqui, então uma carne super mole, super gostosa, cebola, legumes eu escolhi simplesmente pelo elemento cor, então o verde seria o brócolis, as cenouras e um pouquinho de pimentão. Coloquei um cálice de vinho, como se fosse umas 3 ou 4 colheres de vinho, e um pouquinho de caldo de carne. E aí eu misturei o alho, o alecrim, o tomilho e um pouquinho de pimenta. Deixei ela super simples. E aí no final, quando o teu prato estiver pronto, você vai entregar aqui pro chapeiro, ele vai dar uma grelhada. Hoy vamos a preparar lulada, que es una bebida típica del Valle del Cauca, en la región central de Colombia. Para fazer o suco precisamos a fruta picada, precisamos um pouquinho de açúcar e um pouco de água, porque não precisa ficar muito líquido, com muita água, não. A gente tem o gelo, coloca no liquidificador, coloca um pouco de suco de limão e um pouco de açúcar. Bate até ficar assim como se fosse uma raspadinha, não? Pode colocar do fundo uns cubos de gelo, vem em cima a raspadinha, depois acrescenta a leite condensado e depois os troços da fruta e ao final o suco. Coloca um canudo e uma colherzinha porque vão os troços para poder comer. Um segundo prato que eu fiz aqui, que não é muito comum, seria um carpaccio de tubarão, ou cação, ou tubarão nesse caso, ela não é muito interessante, então a gente tem que bombardear ela com bastante molho e bastante informação. Eu acrescentei um pouquinho de shoyu, um fio de óleo gengelim, eu coloquei pimenta, eu coloquei o açúcar, o sal, uma pimenta de moça também, um pouquinho de coentro, manga, rúcula e um pouquinho de limão. E a gente meio que deixa ela marinando, né? É o ácido do limão que vai cozinhar o carpaccio de tubarão, na verdade. E a gente deixa ela meio que marinando nesse molho de 1 a 2 horas dentro da geladeira. E
esse grupo de molhos que vai deixar o tubarão um pouco mais interessante. Aí vira um carpaccio apimentado, doce, você sente um pouquinho do amêndoa, do óleo de gergelim e assim por diante. E o detalhe é que as florzinhas amarelas que foram servidas lá são as orquídeas comestíveis, que acrescentam um pouquinho de gosto de pepino com um pouquinho de rúcula. Então você sente também aquele gosto meio da salada junto com o carpaccio. E na minha opinião entra em harmonia e fica super gostoso. Começou do mocotó, eu cozinho o mocotó e eu uso caldo e o mocotó em partes. O caldo eu faço geleia de mocotó, que depois no prato vai aparecer uma gelatina, como se fosse uma gelatina. Então, e a parte que envolve mocotó tem cartilagem, tem essa parte que é sólida, eu bato e eu faço uma pasta de mocotó. Aí eu faço doce de leite, eu dissolvo esse mocotó no doce de leite. E isso vira doce de leite com mocotó. Olha, colocando mocotó suaviza o açúcar, porque o mocotó não leva açúcar, e também dá textura gelatinosa. É uma textura um pouco interessante, diferente do doce de leite pastoso. Aí no doce de leite eu uso técnica um pouquinho moderna, um tipo de brincadeira, que eu fiz uma espuma de doce de leite que eu coloco dentro do osso. Para ter uma ideia que a gente realmente extrai do osso para fazer esse sobremesa. Para decorar o prato eu uso trevo, que a gente vê nas ruas, é coisa do interior, que relembra a infância que nós passamos no interior. Então eu preferi usar flor bem simples e estou usando trevo e tagete, também uma flor assim, super simples. Eu aprendi que tudo que fica em cima do prato tem que ser comestível. Mesmo uma sobremesa, enquanto você está comendo sobremesa, um prato, eu acho que é bom ter certa surpresa, um descobrimento, divertimento enquanto está comendo. Por isso que eu misturo um pouco de textura, diferença de açúcar, de grau de açúcar, isso eu procuro fazer sempre. Pesquisa para ver o que é afrodisíaco e por que é afrodisíaco. E a gente acabou seguindo essas premissas, essas ideias dos afrodisíacos para a gente tentar brincar, por causa do nome Tantra, com as bebidas, com os ingredientes. Uma coisa que a gente trabalha e a gente explora aqui no restaurante com muito bom gosto seria alguns ingredientes afrodisíacos. Eu fiz uma pesquisa para ver o que é afrodisíaco e por que é afrodisíaco. E a gente acabou seguindo essas premissas, essas ideias dos afrodisíacos para a gente tentar brincar, por causa do nome Tantra, com as bebidas, com os ingredientes, com os pratos, aonde que a gente ia fazer uma pesquisa desde os índios da Amazônia até os índios lá do Peru, e um pouquinho de ingredientes lá da Índia, do Oriente, da China, de trazer algumas influências deles, que seria o afrodisíaco, e misturar isso com os pratos aqui, né? Por consequência, são os pratos e as bebidas que mais saem aqui dos restaurantes, são sempre os afrodisíacos, né? Uma comida exótica para mim, talvez não seja exatamente o que é uma comida exótica para a grande maioria das pessoas no Brasil, pelo menos. Mas eu entendo como uma comida que não é corriqueira, que não é do dia a dia, que não tem ingredientes peculiares de uma certa região, seja por sazonalidade ou por cultura ou por religião. É uma comida que simplesmente é diferente do seu cotidiano. Eu já viajei o mundo, eu já experimentei muita coisa exótica, muita coisa estranha por aí. Na verdade, uma comida exótica para mim, eu acho que são vários fatores. É o lugar, é a apresentação do prato, é a origem, pelo menos a higiene
do prato. Eu acho que do mesmo jeito que um gringo em outro país pode olhar a nossa feijoada e olhar e falar, mas espera aí, tem isso aqui estranho, e tem orelha de boi, umas coisas assim, a gente também enxerga a culinária deles como um exótico, mas você tem que analisar a história deles, né? Acho que muitos desses países passaram guerras, fome, então por que eles comem grilo, por que eles comem escorpião? Só tinha isso para comer, entendeu? E o valor nutricional de um grilo e escorpião é fantástico, então ela acaba suprindo o que o corpo precisa, só é um pouco estranho na hora de você apresentar ela. Mas eu acho que cada história, cada país tem a sua razão e a sua consequência de ter as comidas exóticas, né? Se é o tempo, se é a história. Então acho que o exótico começa com o contexto inteiro, né? Onde que eu estou sentado, por que eu estou comendo isso, de quanto tempo que tem esse prato, por que ela é considerada exótica, o que é o valor nutricional e como que eu vou comer ela. Sim, eles perguntam, nossa, lulo, o que é o lulo? E explica, é uma fruta da Colômbia, te traz ela, prepara, Falo, tudo bem, mas perguntam e sempre querem ver a fruta, conhecer. Todo mundo fala, parece um caqui. Parece, mas dentro é diferente completamente. A comida exótica, não exatamente querendo comer inseto, eu não tenho nada contra, mas eu acho que tem que procurar um pouco. O exemplo da gelatina. A gente vê industrializado, mas atrás disso já tem matéria-prima que a gente pode começar a explorar um pouco. Então, a pessoa que às vezes não imagina que a gelatina vem do osso do boi, ou pele do boi, é um tipo de brincadeira e acaba sendo exótico porque está um pouco fora do cotidiano. Especificamente o paulistano é uma das pessoas mais frescas que eu conheço no mundo, mas existe muita gente com vontade, com curiosidade, com fome de coisas diferentes. É o momento que o Brasil começa a participar mais do mundo, que o brasileiro começa a viajar mais para o exterior, além de Miami, Nova York e Paris. Então, as pessoas estão com fome de novidade. Eu acho que o Brasil tem uma tradição de comida exótica, mas é muito regional daqui, né? O exemplo foi a explosão da comida japonesa, foi muito bem aceita aqui, mas existem tantas culinárias, tantas ideias, tantas maneiras de você preparar as comidas mundo afora que pode vir para cá e que todo mundo vai gostar e todo mundo vai curtir muito mais aqui. Mas eu acho muito legal isso, você sair do normal e você se aventurar e experimentar outras coisas e outras aventuras gastronômicas, né? แต่อาหารไทยดีมากขอบคุณครับ O tempero, para mim, eu acho que é o principal, né? É o que vai dar o sabor na comida. Sem tempero, a comida não tem gosto, né? Não tem alma.